aqui em Porto Alegre, conselheiros, delegados utilizavam para se contrapor à tentativa de introduzir a internet era esse. Pô, mas a gente gasta tanto tempo, vai nas assembleias, etc. e tal, e depois os outros vão pela internet em casa e tal e decidem. Então, é uma questão complicada, né? Mas me parece que aí entra a ideia do antes do processo decisório. Por isso, a ideia do argumento da democracia deliberativa. Por exemplo, em Belo Horizonte, né, são lá elencadas 5 obras, grandes obras para cidades, são grandes obras para cidades, o governo divulga essas obras, eu tive a oportunidade de conhecer isso, e depois qualquer eleitor da cidade, com o título eleitoral, pode votar em caminhões que são espalhados pela cidade, em telecentros, eu não me lembro se pelo celular também ou não, mas essa era uma ideia. Luciano, podia mas concluir? são em cima do quê? De 5 ou 6 grandes obras para cidades, que afetam toda a cidade, para escolher uma. Todo eleitorado pode decidir, dentre 5 ou 6 grandes obras, qual seria a prioritária. Né? E, por fim, eu diria que há um risco grande de tensões entre os procedimentos, esse presencial e o virtual. Essa é uma tensão, parece que inerente, mas me parece que é uma questão a ser discutida e a ser capacitada, a ser dialogada, a ser pactuada com aqueles públicos, né, que venham poder participar. O meu tempo encerrou, eu fico por aqui. Muito obrigado. Obrigado. Desculpa aí, está insistindo aqui no tempo, mas essa é a minha tarefa. Obrigado. Bom, deu para ver aqui que esse debate é um debate que vai carecer, vamos dizer assim, de bom tempo, né? Bons momentos na nossa trajetória aqui até o ano que vem, as eleições, enfim, mas no próprio governo, né? E eu queria aqui lembrar, companheiro Tarso, 2 questões importantes, né, nesse tema aqui. Este ano, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, com toda a pompa do governo do Estado atual, dizendo que teve a maior participação popular na consulta popular deste ano, né? Em função desse instrumento, né, que o Estado usou aqui no Rio Grande do Sul. O segundo elemento importante também, ressaltar aqui, que eu fiquei indignado, é que um meio de comunicação do Rio Grande do Sul resolveu decidir qual era os investimentos que o Estado tinha que fazer. E, através desse instrumento, né, ele substituiu o Estado, porque o Estado tinha um planejamento, enfim, nesse caso, e esse instrumento de comunicação resolveu fazer uma votação e construiu no imaginário de algumas regiões, né, o tema de que o Estado devia investir. Então, é um instrumento poderoso, no ponto de vista da comunicação, da relação, não é? E eu acho que aqui o grande debate, o mérito desse debate que nós estamos fazendo na questão dos diálogos, é justamente porque a gente não cometa ali na frente, né, algumas questões do ponto de vista de substituição do Estado, no controle do Estado, né, na relação do Estado com a população, porque eu acho também que o cidadão, né, sujeito histórico, que nós perseguimos historicamente, é construir o sujeito histórico. E isto, né, faz parte de um processo democrático e participação efetiva na vida real do argumento, né? Acho que é importante esse elemento. Então, como eu não sou especialista nessa área, mas eu queria trazer esses 2 elementos que eu acho que é importante para o debate de fatos concretos acontecidos aqui no Rio Grande a partir desse instrumento. Então, agora, como nós temos gente muito mais especialista e capacidade nisso, né, queríamos passar aqui o Marcelo Branco, que vai falar sobre esse tema também. Oi. Eu vou falar aqui embaixo para poder enxergar ali e ter uma referência. É legal, depois de 10 anos, é a primeira vez que eu volto a participar de um fórum do Partido dos Trabalhadores, né, sobre um tema que eu tenho trabalhado bastante nesses últimos 10 anos, e agradeço o convite para que eu possa colocar minha contribuição. Então, vou falar um pouco desse cenário, né, da transição que a gente entende que estamos vivendo entre a era industrial e a era da informação. Então, faz parte da minha compreensão isso que eu vou falar, e a partir dela que eu faço todo o resto da análise, né? Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica que é muito mais do que uma revolução tecnológica, é uma revolução social, né? E uma revolução do comportamento social da humanidade, tão importante como foi a revolução tecnológica da era industrial do século XVIII e século XIX, né?
Então, não é só uma revolução tecnológica, como outras revoluções tecnológicas que a gente teve do pós-capitalismo. É uma revolução que está mudando a forma de relacionamento massivo, né, da humanidade, provocando um novo nível de organização social, política e econômica, né, chamado de sociedades em redes. Então, a humanidade se organiza hoje em redes, né, através de indivíduos conectados globalmente. Há uma aceleração e uma evolução dessas novas relações humanas. Portanto, a gente vive um período de transição da era de relacionamentos proporcionados pela Revolução Tecnológica e Industrial, né, que não deixam de existir, essas formas de relacionamento, mas para novos relacionamentos das sociedades em redes. E acho que é muito bem importante a gente observar, pela nossa formação histórica, né, que o desenvolvimento tecnológico não determina os modelos sociais, né? As potências tecnológicas da era industrial reproduziram modelos sociais distintos, né? O modelo liberal individualista nos Estados Unidos, né? As potências tecnológicas industriais da Europa reproduziram modelos fascistas, nazistas e depois de bem-estar social. E a potência tecnológica do leste europeu, mesmo com modelos inicialmente libertários e de esquerda, reproduziu um modelo totalitário, né? Então, não é o patamar tecnológico, né, que determina os modelos sociais. Essas sociedades em rede, ela tem novos atributos, né, que a humanidade não tinha experimentado até então. Primeiro, a flexibilidade, né? As relações humanas e as comunidades se formam e se constroem e se desconstroem na medida que as pessoas se relacionam através das redes, né? Essa experiência nunca tinha sido vivida pela humanidade até então. Era necessário para que houvesse um relacionamento entre comunidades viverem no mesmo espaço físico. Isso hoje não é a verdade. As pessoas podem ter comunidades se relacionando, né, em espaços diferentes e construindo e se desconstruindo na medida que estão ou não conectualizadas. Outra característica importante dessas sociedades em redes é a horizontalidade. As estruturas hierárquicas das organizações formadas na era industrial, seja as estruturas da ordem, né, Estado, empresas privadas, universidades, etc., etc., né, elas construíram sindicatos, partidos políticos, né, elas construíram uma forma de organização hierarquizada, porque aquele patamar tecnológico, aquela forma de relacionamento exigia que as coisas fossem dessa forma para a melhor eficiência, seja das políticas estatais, seja das políticas de contraposição à ordem, né? Então, exigia toda essa forma de organização que nós conhecemos até hoje, das nossas organizações, né? As organizações sociais da internet, elas são mais horizontais, né? As hierarquias, elas são muito pequenas, né, e não são importantes, né? Então, não existe estrutura hierárquica nas formas de organizações sociais da internet. E depois a gente vai ver por quê, né? O fluxo de informações, então, muda. A humanidade experimenta um fluxo de informações multidirecionais. Até então, a humanidade tinha experimentado o fluxo de informações unilateral, rádio, TV, jornal, meios de comunicação tradicional, comunicação de um para muitos, né, e o telefone um para um, né? Então, pela primeira vez, a humanidade experimenta um fluxo de informações de muitos, falando com muitos simultaneamente, né? Então, isso é uma novidade. As consequências da sociedade em rede, né, é o empoderamento do indivíduo de forma inédita. Isso pode até ser individualista, né, mas nunca um indivíduo foi tão empoderado, né, como esse período histórico que nós estamos vivendo, né? E esse indivíduo faz um relacionamento direto com o público e globalmente, né? Então, uma das características das sociedades em rede, né, é o indivíduo conectado globalmente, se relacionando diretamente com o público. O que isso acarreta? Né? Um questionamento do papel das organizações intermediárias, né? As organizações que intermediavam a relação entre o indivíduo e o público, né?